aquele que entende a comunhão, esse vive debaixo de algo glorioso da parte de Deus. E eu quero falar com vocês exatamente isso. Lá no livro de 1 João, foi onde nós paramos semana passada. Lá no finzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Livro de 1 João. Capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Versículo 3 diz assim: Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 1 João capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu vou ler mais uma vez. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Até aí. Você vê que João, na sua epístola, ele vai explicando sobre a questão da comunhão, da unidade, de andar e ter coisas em comum e querer estar em comum. Ele fala que, primeiro, esta é a palavra que nós temos ouvido e transmitido a vocês. A nossa comunhão, João afirma, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E nós queremos ter comunhão com vocês. Nós queremos que essa mesma comunhão que nós temos com Deus e com o Senhor Jesus se expanda e alcance quantos mais possível. Nós queremos que isso cresça de tal maneira a ponto de todos nós andarmos juntos em comunhão no Espírito Santo com o Senhor Jesus. Esse era o desejo de João. Ele fala ainda, olha, se você anda nas trevas, se você tem passado longe da comunhão de Deus, e você por isso anda em trevas, só há uma forma de você ser resgatado. Não tem como você vir para a luz e você não andar com o Senhor. Da mesma maneira ele diz, se você diz que anda na luz, mas não tem comunhão com os seus irmãos, você não está na luz, você está se enganando. Esse é um princípio bíblico que muitos de nós cristãos na igreja moderna, na igreja atual, estão relutando. Você já pensou, isso aqui não é uma crítica de maneira nenhuma a igrejas gigantescas, mas as chamadas mega igrejas, elas têm 1000 qualidades, porém tem uma coisa que é muito peculiar em todas elas. Você não consegue, a não ser que você seja muito envolvido em todas as atividades da igreja, você não consegue ter comunhão com a grande maioria dos seus irmãos daquela comunidade. Geralmente, quando você está numa mega igreja, uma igreja muito grande, você costuma ter comunhão com apenas um grupo ali pequeno que está mais próximo da sua área de trabalho, mais próximo daquilo que você desenvolve dentro daquela igreja. Agora, é muito raro você estar lá e conhecer o nome de 50, 100, numa igreja que tenha mais de 3, 4 mil membros. Essa comunhão está se perdendo de alguma maneira. A igreja moderna tem trabalhado para isso. Venha, faça uma campanha, entre por essa porta, encontre uma multidão, receba o seu milagre e saia pela porta. Você não precisa ter comunhão com ninguém. Isso é contra a palavra de Deus. Isso vai contra a palavra de Deus. Se você não está numa comunidade de fé, se você não participa, não tem pessoas que chorem com você, que riam com você, que lutem junto com você, que orem com você, que peguem na sua mão na hora da dificuldade, não adianta buscar seu milagre sozinho. A palavra de Deus fala que determinadas coisas Ele só libera sobre nossas vidas quando nós temos um ao outro para ajudar. Simples.
Mas a nossa sociedade, ela é tão egoísta. A nossa sociedade me empurra, te empurra para situações onde você vira individualista. Não, não preciso de ninguém. Não, não posso compartilhar minha dificuldade com ninguém. Não dependo de ninguém para nada, faço sozinho. E nessa de caminhar sozinho, os meses vão passando, os anos vão passando e determinadas áreas da sua vida nunca são solucionadas. Nunca são solucionadas. Porque você entra, busca e sai e não tem comunhão. Gente, tem coisa mais complicada hoje do que andar só? Tem coisa hoje mais complicada do que você caminhar sozinho numa empreitada? Desenvolver o seu trabalho que você desenvolve sozinho, sem equipe? Já imaginou a cena? Pare e pensa aí na sua profissão, naquilo que você faz. Imagine se você não tivesse uma pessoa sequer para te apoiar. Você tem que desenvolver aquele trabalho sozinho, ponto. Já imaginou como seria muito mais difícil? Nós dependemos uns dos outros, mas nós relutamos e não queremos dar as mãos. O ser humano é assim. O ser humano, quando fala, olha, tem uma oportunidade aqui e, puxa, vamos trabalhar juntos e todo mundo vai sair ganhando. Ah, mas se eu trabalhar sozinho eu ganho mais. Eu vou ganhar tudo que seria para repartir entre todos, eu vou ganhar sozinho. E aí entra uma série de sentimentos malignos como ganância, a arrogância, o orgulho. E logo disso, diz a palavra de Deus, que essa soberba vai preceder a queda daquele indivíduo. Nós, segundo diz a palavra de Deus, versículo 7, aqui em 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele, o Senhor, está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu não vou nem explorar isso aqui, senão a gente não sai daqui hoje, só falando nesse assunto. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados, está lá, uns aos outros, para que haja cura. Olha que interessante, diz que quando nós andamos em comunhão, na luz uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós entramos em comunhão, é ali onde nós abrimos nosso coração, aonde nós abrimos o nosso armário de porcarias, vamos dizer assim, aquele quartinho da bagunça, e nós compartilhamos com amigos, com pessoas que confiamos, olha, eu tenho essa dificuldade, me ajuda. Olha, eu estou passando por esse problema no meu casamento, me ajuda. Somente quando nós confessamos, quando nós andamos em comunhão e pedimos ajuda a quem está ao nosso lado, que o sangue de Jesus, então, pode entrar e fazer cura sobre nossa vida e trazer essa libertação. Nós estamos sofrendo muitas coisas porque queremos engolir tudo. Queremos engolir tudo. Queremos levar todos os nossos problemas, todos nas nossas costas. E detalhe, não apenas queremos carregar os nossos, como não estamos dispostos a carregar o do irmão. Tem algumas semanas atrás, se eu não me engano foi o Pablo que postou algo no Facebook, uma foto muito interessante, era um menino que carregava um irmãozinho menor nas costas, e um menino, se eu não me engano, na foto estava muito magro, desnutrido, e carregando um irmão menorzinho ainda nas costas. E aí, lá naquela foto, tinha uma legenda dizendo, não é pesado, é o meu irmão. Se referindo exatamente a essa situação, que quando nós estamos dispostos a andar em comunhão, mesmo que eu esteja passando uma situação triste, terrível, eu estou disposto a carregar também e ajudar aquele que tem mais necessidade do que eu, aquele que precisa de mais ajuda do que eu. A comunhão é algo que está se perdendo, igreja. Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei tão feliz ontem, é sério. Eu fiquei tão feliz com a nossa confraternização. Não é só por todas aquelas comidas deliciosas e todo o bate-papo, mas eu fiquei feliz porque ali as pessoas tiveram tempo de trocar ideias, de conversar, de falar sobre uma série de dificuldades e também de alegrias que estão compartilhando. Isso é fundamental. Não existe igreja sem isso, sem comunhão. Não existe igreja sem um orar pelo outro. Não existe. A igreja de Jesus, essa que o Senhor fundou, essa que Deus instituiu, não pode existir sem comunhão. Senão vira um mero prestação de serviço. Prestação de serviço. A gente abre aqui vira praticamente um comércio, abre a porta, venha buscar sua bênção, seu milagre, você vem, recebe, paga por isso, né, sua prestação de serviço, através de dízimos e ofertas, e sai e acabou. Sem contato algum. Cliente com cliente não se conversam, porque são meros clientes. Isso não é uma prestação de serviço. Isso é uma igreja, amém? Amém? É uma igreja.
Igreja passa por problemas? Claro. Igreja às vezes tem irmãos que não sabem se comportar tão bem quanto outros? Claro. Tem os mais enxeridos? Tem, claro. Tem ser humano de todo tipo. Tem os mais acatados? Tem. Tem todo tipo de gente dentro de uma igreja. O importante é que você não se exclua da comunhão. Procure, esteja ao lado, faça o seu círculo de amizades. Peça oração. Não tem como, volto a dizer, se você continuar tentando caminhar sozinho nas suas dificuldades, você vai sucumbir. Não é maldição que ninguém está lançando, é uma verdade pela palavra de Deus. Olha o que fala lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses. Capítulo 2. O segredo da comunhão está nisso aqui que nós vamos ler agora. Eu só consigo ter comunhão com alguém se eu tiver consideração suficiente por essa pessoa a ponto de respeitá-la e considerar que ela tem algo que possa me ajudar. Não por interesse, nós vamos ver isso, mas porque reconhecer que por mais que não tenha nada a ver com o seu convívio profissional ou familiar, aquele meu irmão que está sentado comigo ali na igreja, ele é digno de toda consideração e ele pode me abençoar. Olha o que diz aqui, Filipenses 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nada faça por vanglória, nem por falsa humildade. Não busque fazer as coisas, principalmente na casa de Deus, principalmente na igreja. Não busque fazer as coisas para autoexaltação, para poder se exibir, para mostrar. Faça por humildade. Detalhe, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o grande segredo da comunhão. Quando eu me julgo superior, quando eu faço um pré-julgamento e digo, eu sou melhor do que essa pessoa, eu automaticamente penso, essa pessoa não tem nada a me oferecer. Essa pessoa não pode me acrescentar em nada. Existe um sistema muito comum entre esses escritores que falam sobre milhões, né? Como ser milionário, como alcançar o seu milhão, bababá. E ele sempre é meio unânime aí fora, que nós vemos uma linha de pensamento muito comum. Não ande com pessoas que não vão te acrescentar. Ou seja, pessoas inferiores que não podem te acrescentar nada, saia de perto delas. Tem um fundo aí bíblico que não está batendo com esse tipo de pensamento. Segundo a palavra de Deus, ninguém é inferior a ponto de não poder te acrescentar nada. Ninguém é inferior a ponto de não poder abençoar a sua vida. Segundo a palavra de Deus, todos nós fomos chamados para sermos filhos do Senhor. E cada um de nós, seja na sua limitação cultural, seja na sua limitação financeira, seja na sua limitação física, cada um de nós pode contribuir e muito para a vida do irmão que está ao lado. Muito. Não existe essa história. As pessoas que acham que são superiores porque, sei lá, por renda, por diplomas, por sei lá o quê. Não existe isso segundo a palavra de Deus. Ah, não, mas olha a vida que elas levam. Tudo bem, eu costumo brincar que daqui 100 anos nós vamos ver quem é que estava certo. Quem é que estava certo? Primeiro, nessa terra, morreu, vai para o mesmo lugar. Só tem 2 opções pelo nosso sistema brasileiro. 3. Ou enterra, ou crema, ou doa o seu corpo para virar objeto de estudo em alguma faculdade. Só tem 3 opções. Não tem muito para onde correr dessas 3 opções. Ou seja, vai tudo praticamente para o mesmo lugar. E daqui 100 anos, quando nenhum de nós estiver aqui, aí eu quero ver quem é que tinha razão. Aí eu quero ver quem era melhor, quem era pior. Não existe melhor e pior. Nossa sociedade incumbe todo santo dia esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Você é melhor, você tem que ser melhor.
Entenda aqui, nós não estamos falando de qualidades. Você pode ser melhor em algo. Você pode ser mais habilitado em alguma coisa. Você pode ter mais experiência em determinada situação. Você pode ter mais diplomas, você pode ter mais dinheiro, você pode ter mais o quê? Mais saúde. Mas não necessariamente você é melhor em tudo. Quando eu sou melhor em alguma coisa do que o meu irmão, automaticamente existe algo nele que ele é muito melhor do que eu. Simples assim. Todos temos coisas para contribuir. Mas qual é a mentalidade da sociedade aí fora que incumbe isso dentro da nossa mente? Coloca isso, inculca isso em nós, e nós entramos e trazemos isso para dentro da igreja. Não, esse meu irmão não tem nada a me oferecer. Então eu não quero nem papo com ele. Aquele ali, puxa, aquele ali tem um ramo de negócio que pode ser excelente para mim. Então eu vou ficar amigo dele. Não, isso, segundo a palavra, é interesse. Isso não é comunhão. Amém? Comunhão é diferente. Comunhão é... Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Tinha uma irmã que eu conheci no começo da minha conversão. Sabe aquelas irmãs do coquinho? Sabe o que o pessoal chama do coquinho? Aquelas senhoras, né, já idosas, para lá dos 70, saia até o tornozelo, coquinho, aquela mulher de oração. E eu me lembro que, quando eu me converti, essa mulher ficava lá na igreja, numa igreja praticamente só de jovens. 80% da igreja tinha menos de 30 anos de idade. E tinha lá umas exceções, e essa irmã do coquinho era uma exceção, ficava lá. E eu me lembro que ninguém dava muito trela para ela. Por quê? Porque não tinha nada a oferecer. Já é velha, já não fala a mesma linguagem, né? A moçada... E eu comecei a me aproximar dessa irmã. Sei lá, movido pelo Espírito Santo, não por interesse meu, né? Humanamente falando, a gente julga a pessoa e fala, não tem nada para me oferecer. E eu comecei a me aproximar dessa irmã. E aí eu comecei a chegar perto dela, comecei a conversar com ela, e ela falava de maneira lenta, já estava com a saúde bem debilitada. E aí as pessoas começaram a zombar de mim. Eu lembro quando os outros amigos da própria igreja, rapaz, o que você tanto faz lá com a irmã? Eu falei, eu estou orando com ela. Como assim você está orando? Ela ora por mim. Não, você está de brincadeira. Não, ela ora por mim. Você precisa ver como ela ora por mim. Olha, vou te dizer, essa mulher é uma profeta de Deus. Já teve umas 2, 3 vezes que ela orou por mim. Deus trouxe uma revelação e foi na lata, assim. Não, foi exatamente aquilo que aconteceu. Ah, rapaz, depois que eu falei isso, essa irmãzinha, que ficava quietinha no canto dela, lá com o seu coquinha, faziam fila no final do culto para bater papo com a irmãzinha. Todo mundo queria uma revelação, todo mundo queria uma profecia. E isso é só um exemplo para vocês verem como é interessante. Às vezes as pessoas julgam as outras e não querem ter comunhão com ela. Aí quando fala que é uma profeta de Deus, que o Espírito Santo usa ela, revela, faz e acontece, opa, todo mundo quer ficar amigo da velhinha. A pastora Vanessa, eu acho que conheceu essa senhora. Ela teve uma época que ela não podia nem mais ir para a igreja, porque ela estava tão idosa que ela não conseguia se locomover. E a gente ia fazer visitas na casa dela. Então a gente ia até a casa dela, já que ela não podia ir até a igreja. Eu ia uma vez por semana na casa dela, eu lia a Bíblia para ela e ela ficava lá, meditando nos versículos, a gente conversava, orava. Era uma gracinha de senhora. Ela faleceu já faz bastante tempo já. Isso era uma graça. Uma mulher de Deus, que tinha sido abandonado pelo próprio convívio da igreja, porque julgavam que ela não tinha nada a oferecer. Gente, isso é um perigo. Quando olhamos para a pessoa e falamos, não, eu estou precisando de ajuda. Será? Você não imagina de onde vem o seu socorro. Quer dizer, a Bíblia diz que nosso socorro vem do Senhor. Mas Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Assim funciona. Não ignorem. Vou ler mais uma vez para vocês. Preste bem atenção nisso. Lá no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amém? É o segredo da comunhão. Se você não mudar a sua maneira de pensar, se você continuar se baseando nas suas qualidades e achar que não depende daquele que pode ser, em alguma maneira, menos qualificado, se você não entender isso, você não vai viver uma comunhão verdadeira. Você vai ver interesses. No primeiro ano aqui da igreja aconteceu uma coisa muito chata. No primeiro ano, quando nós chegamos na aldeia da Serra, antes
da Igreja Aprisco. Existia uma pessoa que perambulava aqui nas nossas fileiras, e eu demorei alguns 2 a 3 meses para descobrir que essa pessoa era um estelionatário. Estelionatário mesmo, com ficha criminal e tudo. Qual que era a intenção desse irmão? A intenção dele era passear, encontrar pessoas que pudessem trazer de alguma maneira algum benefício a ele. Falando mais abertamente, ele procurava potenciais investidores, né? E aí ele conseguia trazer para perto, arrebanhava os investidores e aí vinha na sequência o seu golpe. Graças a Deus eu consegui, primeiro por uma revelação do Espírito Santo, eu falei, alguma coisa está estranha nessa pessoa, comecei a procurar, comecei a conversar, o Espírito Santo continuou me inquietando, tem alguma coisa errada, e aí tive a bênção de Deus de conhecer alguém que já o conhecia antes, e aí veio a revelação completa. Cuidado, é um estelionatário. O que eu tive que fazer? Eu tive que conversar com as pessoas que ele estava se aproximando. Falei, olha, cuidado, existe uma situação assim. Não pode ser, essa pessoa é tão agradável, essa pessoa é tão boa, ela é tão, puxa, me levou para almoçar, não sei o que e tal. Falei, é assim que funciona. E aí o pessoal ficou assustado, falou, não estou acreditando, pastor. Falei, tá bom, a internet está aí, ó, Google está aí, é só procurar. Puxa o nome, entra lá, Tribunal de Justiça, você vai ver. Fácil de encontrar, não tem nenhuma dificuldade. O dia que eu chamei essa pessoa para conversar, eu falei, fulano, vem cá, vamos conversar. Ô, pastor, tudo bem? Não está tudo bem. Ô, pastor, o que aconteceu? Eu falei, olha, se você estiver programando mais um crime aqui, você vai para a cadeia. Mas você vai mesmo. Você não vai escapar dessa, eu te garanto. Eu te busco aonde for. Se você machucar um dos meus irmãos aqui dentro, eu te busco na China, meu irmão. Eu faço com que a sua captura seja a minha prioridade número 1 de vida. Eu largo tudo que eu faço, mas você vai preso. Engraçado, o cara nunca mais apareceu. Nunca mais. Pessoas que vêm com interesses próprios, de enganar, de ludibriar, isso não é igreja. Graças a Deus, nunca mais vi a criatura, nunca mais nem cruzei com ele na rua. Graças a Deus por isso. Porque essas pessoas sabem. Agora diz aqui que nós devemos considerar uns aos outros. Se além de considerar, vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, não basta você considerar os seus irmãos bem, não basta você considerar eles superiores, não basta você olhar com um olhar de amor e misericórdia e ver, olha, esse irmão, eu posso ter outras qualidades, mas eu tenho debilidades que ele pode me ajudar. As palavras dele, os conselhos dele, a oração dele, a experiência que ele viveu compartilhada na minha vida, pode transformar a minha vida. Você tem que considerar uns aos outros superiores, senão não adianta. Enquanto acharmos que somos melhores, não vivemos uma comunhão verdadeira. Agora lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz como é que viviam os novos convertidos. Como eles andavam. Atos 2, 42. Diz assim, e eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Como os novos convertidos viviam, como os cristãos da igreja primitiva, na primeira igreja que o Senhor fundou, que o Espírito Santo veio e instaurou sobre a face da terra. Como era a vida cotidiana deles, o que eles faziam, por que eles eram tão melhores do que nós, por que eles eram tão mais acertados nas suas definições, porque tudo que eles faziam prosperava, porque o Espírito Santo atuava de maneira poderosa, com milagres, com sinais, ressurreições, tudo aquilo era manifesto na igreja de Atos, porque eles viviam assim, dedicavam-se ao ensino e à comunhão. Presta atenção no que eu vou dizer por um instante. Comunhão precisa haver dedicação. Eles se dedicavam. Essa palavra não está aí por coincidência. Eles se esforçavam para manter comunhão. Eles se dedicavam a isso. Não, a comunhão não era uma coisa que, se der eu faço. Se der eu converso. Se der eu troco o WhatsApp com os meus irmãos. Se der eu oro por alguém. Não, eles se dedicavam. Eles tinham dedicação a 4 coisas. Eles se dedicavam a estudar a palavra. Está aí, dizendo que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ou ao ensino. Eles se dedicavam àquilo que eles estavam ouvindo, eles se dedicavam em praticar. Eles se dedicavam à comunhão,
a manter comunhão uns com os outros, a orar uns pelos outros, a chorar uns pelos outros, a se alegrar uns com os outros. Eles gastavam tempo e se esforçavam para isso. Também diz que eles se dedicavam no partir do pão. O partir do pão é praticamente o que a gente fez ontem. Não é só a comunhão no sentido de, eu oro pelo meu irmão, eu abençoo a vida dele. É a comunhão também de se divertir, participar um tempo numa mesa, estar junto num churrasco, numa festa. Eles também se dedicavam a isso. E diz que eles se dedicavam à quarta coisa, que eram as orações. Qual a diferença de uma igreja efetiva e de uma igreja morna? O que é uma igreja morna? Aquela igreja, né? A gente vai porque tem que ir, porque é igreja. Porque é tradição, porque é minha família, porque não sei o quê. Aquilo que vira religião no sentido ruim da palavra. A diferença entre uma religião no sentido ruim, uma igreja morna e uma igreja verdadeira, é a dedicação de cada indivíduo. Se cada um de nós, como indivíduos, nos dedicarmos a esses 4 pontos que aconteciam em Atos, a nossa igreja vira uma igreja de Atos. O Espírito Santo toma conta, ele manda, ele ordena, ele comanda, ele cura, ele salva, ele liberta, ele ressuscita, ele faz o que ele quiser. Agora, enquanto nós tratarmos isso aqui como uma instituição, uma mera instituição que tem um nome, um CNPJ, uma placa, bababá, e a gente se reúne, é um prestador de serviço, entra, recebe a bênção e sai, e não conhece os outros clientes, enquanto a gente trata a igreja como prestadora de serviço, não vai resolver. Qual é a diferença de mentalidade entre igreja prestadora de serviço e igreja de Jesus? Igreja prestadora de serviço, eu vou até lá porque eu sei que lá eu vou receber meu milagre. Ponto. Não estou nem aí com ninguém. O importante é que eu receba meu milagre. Isso é prestador de serviço. Igreja de Jesus Cristo, conforme diz a palavra, eu vou até lá. Eu vou me entregar aos pés do Senhor. Eu vou chorar minhas dores ali. E eu sei que Deus vai usar pessoas que estão ali dentro para pegar na minha mão e me mostrar como conseguir essa vitória. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Se nós entendermos isso aqui, nossa vida vai ser mudada em menos de um mês. Em menos de um mês. Eu tenho ousadia no que eu estou falando. Em menos de 30 dias, quando nós começamos a praticar, quando nós mudamos nossa maneira de pensar. E eu entendo que aqui não é só entrar, receber e ir embora, e eu não tenho compromisso com ninguém. Agora eu entendo que eu entro por essa porta, e eu sei que ali tem pessoas que podem, por as suas experiências com Deus, pelo que caminharam já com Deus, pelo seu conhecimento da palavra, ali tem pessoas que podem pegar na minha mão e falar, eu te ajudo. Qual é a dificuldade? É o casamento. Eu te ajudo. Qual é a dificuldade? É financeira. Nós vamos orar, nós vamos encontrar uma estratégia de Deus. Qual é a dificuldade? O problema é comigo, eu tenho um problema, uma enfermidade. Nós vamos orar. E se só a oração não adiantar, nós vamos junto com você procurar os médicos, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Isso é uma igreja de verdade. Isso é a comunhão. Qual é o grande segredo? Qual é a grande vantagem dessa igreja de Atos, que está lá no livro de Atos capítulo 2. A vantagem é que, não importa qual era a dificuldade, sempre alguém pegava na mão e falava, eu vou junto com você. É família? Nós vamos resolver juntos. É enfermidade? Nós vamos resolver juntos. É problema financeiro? Nós vamos resolver juntos. É sei lá o que? Nós vamos resolver juntos. Nós vamos juntos conseguir isso em Deus e Deus vai nos dar essa vitória. E essa é a grande diferença. Por isso muitas igrejas estão doentes. Por isso muitas igrejas estão vivendo uma mornidão espiritual. Porque não entendem que somente quando nós entramos em permanecer, em perseverar, em se dedicar, há uma dedicação que Deus exige de nós, uma dedicação à doutrina da palavra, ao ensino da palavra, uma dedicação à comunhão com os meus irmãos, ao partir do pão, a estar junto, a compartilhar coisas e também às orações. Quantos estão dispostos a ter esse tipo de comunhão? Está disposto a orar junto com seus irmãos? Está disposto a partir o pão, comer junto? A ter comunhão na dor e na alegria com Ele? Você está disposto a permanecer no ensino da palavra? Se nós estivermos dispostos a esses 4 pontos, automaticamente nós vamos ser transformados. Gente, eu estou empolgado. Eu estou feliz da parte de Deus. Eu estou vendo uma transformação sensacional ao longo dos últimos 12 meses. Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, e eu estou vendo resultados. Estou vendo resultado na vida de vocês, estou vendo resultado na minha vida. Estou vendo o que o Espírito Santo de Deus está por fazer conosco e através de nós. Eu estou felicíssimo com isso.
Lógico que toda essa mudança de mentalidade para entrarmos no Evangelho do Reino, para termos uma visão realmente de reino de Deus pela palavra dele, leva um tempo, não consegue ser feita de um dia para o outro. Mas eu estou muito satisfeito com aquilo que nós estamos crescendo, aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. E eu vou dizer para vocês, eu não sei vocês, mas eu estou disposto de ir até o final com isso. Eu estou disposto de ir com vocês até ver o milagre acontecer na vida de cada um. Até ver a transformação e o melhor de Deus, o Espírito Santo de Deus inundando a vida de cada um de vocês. A minha alegria é a sua alegria. Vocês acham que pastor vive do quê? Qual é a alegria? Qual é a motivação? O que me faz acordar de manhã e vir para esse lugar? É só o que Deus... Eu amo a Deus, eu quero entregar toda a minha vida a Ele. Mas eu falo para vocês, se fosse para só amar a Deus, eu ainda mais que gosto de montanha... Para quem sabe, né, quem conhece um pouco sabe do que eu estou falando. Eu pegava a minha barraca, pegava minhas tralhas de trekking, eu ia para o lugar mais isolado do mundo que eu encontrasse, e ali ia viver da pesca, da caça e do Espírito Santo. Igual o índio, voltar às minhas origens. Para quem não sabe, minha família tem o pé lá. Um quarto do meu sangue metade praticamente é indígena. A outra metade é europeia. Eu ia voltar para a minha vida indígena, só que isolado. Por quê? Porque ali eu posso viver pescando, caçando, sobrevivendo na minha tenda. E, acima de tudo, levavam a Bíblia e não perdia minha comunhão com Deus. Mas não basta. Não basta só a comunhão com Deus. A minha alegria é vir aqui de manhã e, além de ter comunhão com Deus, ter comunhão com vocês. A minha alegria é quando um de vocês chegam para mim e fala: pastor, você não sabe. Eu falo: não sei, mas quero saber, eu sou curioso. Conta. Olha, Deus fez um milagre, aconteceu tal coisa na minha vida. Vocês não sabem como nós voltamos para casa felizes. Vocês não têm ideia. Vocês não sabem o que ganha nosso dia, ganha nossa semana. Ontem eu ouvi tanta coisa bacana na nossa comunhão. Tantas coisas que foram contadas para mim ali no momento que a gente passou horas com várias pessoas. Coisas bacanas que estão acontecendo. Testemunhos sobre trabalho, sobre saúde, sobre relacionamento. Eu voltei para casa que eu não me aguentava de alegria. Porque isso é o que nos move. Não é só buscar a Deus. Buscar a Deus eu posso buscar no isolamento. Nós temos que andar em comunhão. Amém? Eu vou ler mais uma vez para vocês. Eles se dedicavam. Havia dedicação ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, que está ligada intimamente à comunhão, e às orações. Dedicação, irmãos. Não acontece de maneira passiva. Eu ouvi uma palavra do pastor Sandro nessa quarta-feira aqui nesse púlpito. Pastor Sandro Bilbao, que veio pregar aqui na quarta dimensão. Ele falou uma coisa que entrou como uma flecha no meu coração, mas uma flecha do Espírito Santo. Não para machucar, mas para avivar. E ele estava falando exatamente isso. Não espere de maneira passiva as coisas de Deus. Não sente aí achando que Deus vai derramar só porque você está sentado. Mas faça a sua parte. Você já teve uma atitude ativa de sair da tua casa e entrar por essa porta. Continue sendo mais ativo ainda. Já veio, já entrou por essa porta, ouviu, agora pratique, ore, auxilie, se dê a auxiliar. Faça isso, se dedique à comunhão, se dedique às orações, se dedique ao ensino da palavra, ao estudo da palavra. Se dedique, você vai ver como Deus transforma, e rápido, nossas misérias, nossos problemas, é rápido. Por que Deus tem pressa? Eu falo isso, Deus tem pressa. Por quê? Porque quanto antes você estiver liberto, quanto antes você estiver curado, quanto antes seus problemas forem solucionados em Deus e na comunhão da igreja, mais rapidamente você vira um instrumento para abençoar outros. E abençoa outro, e outro, e outro, e a coisa expande. E a coisa expande. O Espírito Santo de Deus não tem limite. Ele quer alcançar todos que possam estar ao teu redor. E quando eu falo todos, não é religião, não é, é mais um membro da igreja, esquece isso. Nós estamos falando de transformação espiritual. Pessoas libertas, curadas, saradas, salvas em Jesus Cristo. Isso é o que Deus quer fazer através de nós. Amém? Vamos continuar lá no livro de Filemão. Para encerrar, e nós vamos ter um exercício prático hoje. Filemão, para facilitar, fica depois de Tito. Ajudou, hein? Antes de Hebreus. É um livro pequenino. Só tem um capítulo. A Epístola de Filemão.
Depois de Timóteo, 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemon. Cadê a Marina? Ela está aí hoje? Tá. Marina, a gente vai ter que ensinar aquela musiquinha para a igreja, Marina. Para quem não sabe, tem uma musiquinha, né? Uma musiquinha recente, aí tem só uns 200 anos. A musiquinha que ensina a sequência dos livros da Bíblia. É rapidinho, você aprendeu a musiquinha, acabou. Você já, rapidinho, já encontra lá o versículo. Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Acharam Filemon? Vou ensinar depois para vocês, eu prometo. Nós vamos ensaiar. Vamos fazer uma cantata aqui. Cantata da palavra. Livro de Filemon, capítulo único, né? Não é nem capítulo 1, é capítulo único. Versículo 4. Diz assim: eu sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja, como que está aí na sua tradução? Eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Amém? Olha que lindo isso que está sendo escrito pelo apóstolo Paulo, enviado essa carta para o irmão dele, Filemon, o irmão na fé. Diz assim, olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Eu me alegro em saber que vocês têm colaborado uns com os outros. Eu fico feliz quando eu vejo vocês orando uns pelos outros. Eu oro, diz o apóstolo Paulo, para que a comunhão de vocês seja eficaz. Comunhão eficaz. O que é uma comunhão eficaz? O que é a palavra eficácia? Deriva também do radical eficiente. O que é algo eficiente? O que é ser eficiente? É agir de maneira a solucionar sem perda de tempo, sem enrolação. Quanto mais eficiente, menos erros se comete, menos tentativas para que algo dê certo. Oro para que a comunhão de vocês seja eficaz. Eu já elogiei as meninas, eu vou voltar a elogiar aqui. Semana passada eu falei isso. Eu achei tão linda a atitude das meninas que resolveram orar pela mãe da Marília. Foi uma coisa tão simples, mas de repente eu estou lá em casa, eu fui adicionado em um novo grupo do WhatsApp. Falei, meu Deus, mais um. Jesus, vocês não têm ideia de às vezes quantos grupos você acaba entrando sem querer. Aí eu pensei, é mais um grupo que eu vou olhar o tema, vou ver do que se trata e vou me excluir para não ter que ficar perdendo tempo. De repente, quando eu olho, eu vejo o tema do grupo, oração pela mãe da Marília. Falei, opa, peraí, isso aqui é importante. Isso pode ser eficiente. A Bíblia diz que a oração do justo é eficaz nos seus propósitos. E aí eu vi todo mundo lá criando grupo, as meninas que trabalham no infantil, mas as outras que estão mais próximas da Marília, criaram um grupo de WhatsApp, foram lá, nos adicionaram e estão orando diariamente e nós vamos orar até ver o milagre acontecer. Assim que funciona. É um exemplo simples, mas eu quero dizer quão importante isso é no reino espiritual. Quão importante. Se ela carregar essa carga sozinha, se ela tentar levar a enfermidade da mãe sozinha nos seus ombros, chorando aos pés de Deus, existe uma chance de Deus responder. Mas quando mais pessoas estão envolvidas, sentindo a dor dela, chorando com ela, orando com ela, muito maior é a chance de nós alcançarmos o favor de Deus. Assim que funciona. Isso é o que Paulo fala a Filemon. Eu oro para que a sua comunhão seja eficaz, alcance resultados. É assim que funciona. Quero recapitular para a gente poder orar agora. Em 1 João, nós vimos que aquele que está na luz, ele demonstra isso como? Andando em comunhão. Depois você viu lá em Filipenses capítulo 2, cada um considere o outro superior a si mesmo. Essa consideração, quando você passa a considerar que os outros têm muito a te oferecer e que você não é melhor que ninguém, automaticamente o Espírito Santo começa a te dar um novo espírito de comunhão e as coisas saem do papel, saem da teoria e começam a acontecer de maneira prática. Depois nós vimos lá no livro de Atos capítulo 2, que precisa se dedicar à comunhão, não é algo passivo, não é algo que eu sento ali e acontece.
Não, eu tenho que me dedicar, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que ter interesse em conversar com as pessoas. E nós vimos agora, para terminar em Filemão, que a nossa comunhão tem que ser eficaz. Gente, vocês receberam uma grande bagagem do Espírito de Deus, uma grande bagagem teórica. Agora é hora da gente praticar. E eu sinto de Deus aquilo que nós vamos viver com essa comunhão. Amém? Você está pronto para experimentar outro nível? Não tem como subir de nível espiritual. Não tem como alcançar outras coisas de Deus sozinhos. Agora é hora de darmos as mãos. Agora é hora de, em comunhão, conquistarmos aquilo que o Senhor tem sonhado para nossas vidas. Vocês estão dispostos a isso? Amém? Amém?